Nessa 10ª aula da série sobre fundamentos microeconômicos, ou fundamentos da teoria de preços, vamos falar sobre competição perfeita. A definição corrente de competição perfeita na teoria econômica está dada pelo artigo seminal de Joseph Oestrey, de 1980, do Journal of Economic Theory, chamado A Condição de No Surplus, como uma caracterização do equilíbrio perfeitamente competitivo. A competição perfeita é definida como uma situação em que cada agente internaliza na forma de excedente privado a sua contribuição para os ganhos marginais sociais de troca. Ou seja, o agente participa de uma economia, essa economia tem um excedente total. Se esse agente não participasse, qual seria o impacto da saída desse agente no excedente total? Esse impacto é a contribuição marginal social desse agente, ou seu preço sombra social. Se ele, ao participar dessa economia, ele receber um excedente privado, que é exatamente essa contribuição marginal social, e se isso acontecer para todos os agentes dessa economia, então aí nós teremos sim a competição perfeita. Portanto, a competição perfeita não pode ser identificada, como normalmente é, com a hipótese de price taking. É claro que se você tiver competição perfeita, o preço poderá ser tomado como dado, porque realmente o agente não vai conseguir alterar preço. Mas nem todo equilíbrio de price taking é um equilíbrio perfeitamente competitivo. É essa identificação que gera muita confusão, e inclusive muitas das críticas que são dirigidas à competição perfeita, na verdade, acabam não se dirigindo a ela, mas à hipótese de price taking. O Oestrey, nesse artigo, justifica essa definição proposta de competição perfeita, que tem um sabor todo piguviano, ele tem inclusive um artigo só sobre isso, para quem já leu The Economics of Welfare, do Pigou, isso vai ficar claro. Algumas justificativas para a definição proposta são as seguintes: não importa se o número de agentes é pequeno ou grande, a condição de no surplus, ela dá uma alocação que é um equilíbrio Lorentziano. Segunda justificativa é que a alocação de no surplus é equivalente à condição de que cada agente enfrenta ofertas e demandas perfeitamente elásticas aos preços lorentzianos. Essa equivalência ela tem origem na ideia da Joan Robinson sobre competição perfeita, um artigo famoso dela sobre competição perfeita do início dos anos 30. E a terceira justificativa é que, embora quase todas as alocações lorentzianas em economia com pequenos números não sejam de no surplus, em economias com grandes números e um número finito de mercadorias, aquilo que em equilíbrio geral a gente chama de large economies, quase todas as alocações lorentzianas são de no surplus, ou seja, são realmente perfeitamente competitivas. Esse quase todas aí é no sentido puramente técnico, é para um conjunto aberto e denso. É a chamada genericidade da propriedade de competição perfeita. Uma condição importante aí também é que o número de agentes seja maior do que o de mercadorias, né? Por isso que ele está dizendo, na situação de infinitos agentes, mas o espaço de mercadorias ter dimensão finita. Porque o próprio Oestrey, ele é o criador, né? Ele tem o paper seminal sobre equilíbrio geral em large square economies, que são economias que têm duplo infinito, tanto infinitos agentes como infinitos bens. Mas eu não quero entrar nesta aula nessas questões muito técnicas. Vamos considerar esse gráfico de um mercado. Temos uma oferta e uma demanda, um exercício típico de introdução à economia ou de microeconomia elementar. O professor dá uma curva de demanda, uma curva de oferta e pede para o aluno determinar o equilíbrio competitivo. O que o aluno faz? Ele iguala oferta e demanda e encontra a quantidade e o preço de equilíbrio. E chama isso de equilíbrio competitivo. Vamos ver um exemplo simples aqui, para mostrar o que realmente é a competição perfeita. Temos uma economia com 8 agentes. São 4 demandantes e 4 ofertantes. A gente vai supor que cada demandante demanda uma única unidade e cada ofertante oferta uma única unidade, 1 ou 0. Porque aí a gente identifica cada unidade de mercadoria com um indivíduo. Essa simplificação didática tem a função de explicitar o papel do marginalismo no indivíduo. Para a gente entender que
A verdadeira análise marginalista, ela tem dois pilares. É o pilar da mercadoria e o pilar do indivíduo. Não é somente o pilar da mercadoria. O agente número 1 tem um custo incremental de $1 para produzir a sua primeira unidade. Então, ele tem uma curva de oferta, ou de custo marginal, vamos dizer assim, né? Que é assim, que é $1 primeira unidade. O custo marginal dessa primeira e única unidade é o que ele paga para remunerar os fatores de produção. Ou seja, ele está compensando os proprietários dos recursos que são deslocados da economia para a produção dessa sua primeira e única unidade. Quando os proprietários desses recursos aceitam deslocar esses recursos para a produção do bem, eles estão sacrificando os melhores usos alternativos. Portanto, eles estão sendo recompensados pelas valorações marginais que eles atribuem àquele pacote de recursos que eles estão deslocando para a produção dessa mercadoria. E é nisso que se materializa o custo marginal enfrentado pelo produtor, quando ele remunera os fatores de produção. Então, o custo marginal privado enfrentado pelo produtor reflete o valor marginal social que a sociedade atribui aos recursos que são deslocados da economia para a produção dessa unidade. Temos dois agentes, dois ofertantes dispostos a ofertar a sua primeira e única unidade por R$4 ou mais. Então, o que vai acontecer é que quando a gente faz a soma horizontal, a gente vai ter isso aqui, ó. A $1 temos um ofertante, a $4, duas unidades a mais, dois ofertantes a mais ofertando, além do primeiro ofertante. Então, dá um total de 3 unidades demandadas a esse preço. Você vai fazendo a soma horizontal. E depois tem o ofertante, que tem um custo incremental de 6. A oferta fica essa linha que está desenhada aí, e que na tela é a linha azul. Similarmente, desenhamos aqui a curva de demanda agregada. Os agentes que são os demandantes são os agentes 5, 6, 7 e 8. Aqui são as valorações marginais de cada agente pela unidade do bem que o agente está demandando. Então, o agente número 5 tem uma valoração marginal de $8 pela primeira e única unidade desse bem. Significa que ele está disposto a sacrificar o consumo de bens num montante de $8 para, em troca, de modo a ficar indiferente, durante um certo período, adquirir a unidade adicional desse bem que ele está demandando. E assim sucessivamente para os outros demandantes. A curva de demanda agregada está desenhada em vermelho. Quando você junta a oferta com a demanda, aí temos o mercado. E agora sim é fácil ver que nós temos uma quantidade de equilíbrio, que é de 3 unidades. A gente está supondo que, quando os agentes são indiferentes entre participar ou não da transação, eles participam, e o preço de equilíbrio é de $4. Esse gráfico, ele é a versão discreta daquele gráfico lá em cima, oferta e demanda. O problema é que, quando você fica no modelo, você fica com essas curvas que são contínuas, etc., o equilíbrio é um ponto, e você perde toda a economia que está acontecendo nesse ponto. Porque, para ser competição perfeita, esse ponto não é um ponto, ele tem que ser um trecho horizontal. É esse trecho horizontal que a Joan Robinson caracterizava como a condição de ofertas e demandas perfeitamente elásticas. Vamos ver aqui os excedentes privados de cada um desses agentes. O agente 1 tem um excedente de 3. Por quê? Porque o agente 1 vai ser o ofertante número 1. Para ofertar a sua primeira e única unidade, ele tem um custo incremental de $1. Só que o preço é 4, então ele tem um lucro de 3. O segundo ofertante tem um custo incremental de 4, o preço é 4, ele tem um lucro de 0. O mesmo vale para o terceiro, que tem um custo incremental de 4, e o quarto ofertante tem um custo incremental de 6, ele está fora do mercado. Então, ele nem perde nem ganha, fica com 0 do mesmo jeito. O quinto demandante é aquele que valoriza a unidade do produto em $8, só que o preço de equilíbrio é 4. Ele tem, portanto, o excedente 4. E assim por diante com relação aos demais agentes dessa economia.
O excedente total da economia, ou ganhos sociais de troca, que a gente vai denotar pela letra G, é a soma dos excedentes privados. Vai dar exatamente 7. Aqui no gráfico, o excedente total é dado pela área entre a demanda e a oferta. É essa área que está achurada aqui, ó. Ela corresponde àquilo que normalmente a gente faz, que é determinar o excedente total máximo dessa economia como sendo a área entre a curva de oferta e a curva de demanda. Essa área em amarelo. Agora, para a gente saber se essa economia realmente é perfeitamente competitiva, a gente tem que determinar o impacto marginal de cada um dos agentes nos ganhos sociais de troca. Então, a gente tem que retirar o agente 1 e recalcular tudo de novo, para determinar o preço sombra desse agente. Você vai retirar da curva de oferta, que é dada por essa linha aqui, ó, você vai retirar o primeiro ofertante, que é essa parcela aqui. E aí você vai ter que deslocar a curva de oferta uma unidade para a esquerda para poder determinar a nova oferta agregada. A oferta sem a presença do agente 1 fica essa nova curva em azul. Qual é o excedente total dessa economia? É essa área que aparece aqui. O excedente total agora vai ser 4. Sem o agente 1, o excedente total é 4. Qual é a contribuição do agente 1 para os ganhos sociais de troca? É o impacto que ele gera no excedente total. É o ganho social com a presença dele e o ganho social sem a presença dele. Dá 7 menos 4, que é 3. Quando ele participa da economia, o excedente privado dele, como a gente calculou aqui atrás, é exatamente 3. Então, ele está se apropriando na forma de excedente privado da sua contribuição marginal para os ganhos sociais de troca. A gente tem que fazer esse teste para cada um dos agentes. Então, para não fazer de todos, né, eu vou pegar aqui agora o demandante, que valoriza o bem em $8, que é o agente de número 5. E vamos retirar esse agente da economia. Evidentemente, isso vai afetar a demanda agregada. A nova demanda agregada fica essa linha vermelha que está aqui. Observe que, tanto neste caso como no caso lá em cima, o preço de equilíbrio continuou sendo $4. Claro, você diminui a quantidade de equilíbrio, mas o preço aqui, sem a participação do agente 1, continua sendo o mesmo, 4, que é o mesmo preço de equilíbrio quando todo mundo participa, que é o caso aqui em cima, $4. Ou seja, o pior que esse agente pode fazer é sair da economia, ele não vai alterar preço, não vai conseguir, mesmo tentando. Se o agente número 5 sair, muda-se a demanda agregada, mas o preço de equilíbrio continua sendo 4. Veja que a gente tem aqui um trecho horizontal, ele permanece com a altura de $4. Então, a gente tem aquele ponto que a gente caracterizava como o equilíbrio competitivo, na verdade, ele tem que ser um trecho horizontal com um número de quantidades grande o suficiente para que o seguinte aconteça. Unilateralmente, se cada um dos agentes tentar manipular preço, de repente restringindo a capacidade, ou, no pior dos casos, saindo da economia, algumas unidades aqui vão embora. Por exemplo, vamos supor que exista aqui um agente que é responsável por 3 unidades. E aí você tira essas 3 unidades, esse novo trecho vai ficar menor. Mas o equilíbrio continua sendo aqui. Aqui você tem uma demanda que faz assim e tem uma oferta que faz assim. O equilíbrio continua sendo o mesmo. Vai ter uma demanda que tem esse trecho horizontal e vai ter uma oferta que vai interceptar justamente nessa mesma altura. É isso que o John Robinson chamava de ofertas e demandas perfeitamente elásticas. O fato é que, se você tirar o agente 5, a demanda agregada muda, mas o preço continua sendo 4. O novo excedente total agora vai ser esta área. Sem o agente número 5, o excedente total vai ser igual a 3. Qual é o preço sombra desse agente 5? Ele vai ser o ganho total com o agente menos o ganho total sem o agente. Com o agente é 7, sem o agente é 3. A contribuição é 4. Se ele participar da economia, qual vai ser o excedente privado dele? A gente vem aqui nos dados do agente 5, o excedente privado é exatamente 4.
Vejam que o excedente privado é igual ao preço sombra do agente, ou a sua contribuição marginal para os ganhos sociais de troca. Se você fizer o teste para cada um dos 8 agentes, você vai verificar exatamente a igualdade. E em cada caso, você vai verificar que o preço de equilíbrio continua sendo $4. Portanto, o que acontece aqui? A condição de apropriação plena, ou no surplus condition, ou full appropriation, que é a mesma coisa, né? E é isso que caracteriza a competição perfeita. O preço ser tomado como dado aqui, ele é uma decisão racional, porque realmente os agentes não conseguem manipular preço. A hipótese de price taking aqui faz sentido, justamente porque é a competição perfeita. Os agentes não conseguem alterar preço porque cada um tem um substituto perfeito. Substituto perfeito no sentido de que quando o agente entra na economia, a contribuição que ele gera para a economia, ele incorpora na forma de excedente privado. Ele dá com uma mão e toma com a outra. Então, a sociedade fica, na verdade, indiferente à participação desse indivíduo ou não. É isso que significa dizer que os indivíduos têm opções externas perfeitamente substitutas, ou seja, que são agentes perfeitamente substitutos. E essa condição, ela equivale à condição de João Robinson de ofertas e demandas perfeitamente elásticas, que significa o seguinte: aquele ponto onde há o equilíbrio de mercado, na verdade, é um trecho horizontal longo o suficiente para que o que quer que cada indivíduo faça de forma unilateral para alterar preço, ele não consegue alterar o preço de equilíbrio. Então, na região relevante, na vizinhança do equilíbrio, é como se os agentes estivessem realmente enfrentando ofertas e demandas perfeitamente elásticas. Para a competição perfeita, você não precisa grandes números. E a hipótese de price taking não é hipótese, ela é consequência da competição perfeita, porque a competição perfeita é a apropriação plena. Vamos ver agora um exemplo em que não existe a competição perfeita, apesar de podermos considerar que é um equilíbrio de price taking. Vamos considerar essa economia aqui, ó. Nós temos 4 demandantes e 2 ofertantes. São os agentes A, B, C, D, E e F. Os ofertantes são os de letra E e F, os demandantes de letras A, B, C e D. O primeiro demandante, o primeiro agente é o demandante A. Ele está disposto a transacionar 3 unidades. Pela primeira unidade, ele está disposto a pagar 10, pela segunda, 8 e pela terceira, 6. O terceiro agente é o demandante C, que está disposto a transacionar apenas uma unidade, sacrificando 8 de consumo de outros bens para, em troca, adquirir essa unidade. O ofertante E, ele oferta uma única unidade, e o custo incremental dele é 4. O ofertante F tem uma capacidade instalada de 5 unidades. Pelas primeiras 2 unidades, ele tem um custo incremental de 4 cada uma, e pelas outras 3, um custo incremental de 6 cada um. Essa é a curva de custo marginal dele. Aqui nesse gráfico, nós temos a demanda agregada e a oferta agregada dessa economia. A demanda agregada está em azul, a oferta agregada está em verde, a quantidade de equilíbrio é de 6 unidades e o preço de equilíbrio é de $6. O excedente privado do agente A vai ser 6. E com isso a gente pode calcular o excedente privado de cada um dos agentes dessa economia. A lista está aqui, ó. O excedente total, por definição, é a soma dos excedentes privados. O excedente total dessa economia vai ser 16. Para determinar se essa economia realmente é perfeitamente competitiva, a gente tem que comparar os excedentes privados com as contribuições marginais de cada agente para os ganhos sociais de troca. O agente A é o demandante. Então, a gente vai tirar lá na demanda agregada, onde tem um degrau de altura 10, um degrau de altura 8, um degrau de altura 6, a gente vai retirar. Ficaram buraquinhos aqui. O que vai fazer? Preencher esses buracos, puxando toda a curva de demanda restante para a esquerda, para fechar o buraco. Quando a gente faz isso,
a gente obtém essa curva que está desenhada aqui. Ó. Notem que o preço de equilíbrio continua sendo 6. O excedente total vai ser toda a área entre a demanda e a oferta. Sem o agente A, o excedente total é 10. Com o agente A, o excedente era 16. O preço sombra desse agente, então, vai ser 16 menos 10, que é 6. Quando a gente compara com o excedente privado dele, quando ele participa da economia, que era 6, a gente vê uma igualdade. Se nós fizermos o teste para cada um dos agentes A, B, C, D e E, a gente vai verificar as igualdades. Porém, quando chegarmos no agente F, não vai ser igual. Se nós retirarmos o agente F integralmente, tudo isso aqui vai sair. A oferta vai ficar formada apenas pelo ofertante E, que tem um custo incremental de 4. A nova oferta, então, vai ser o seguinte: sem a participação do agente F. O excedente total, então, vai ser esta área aqui. Ó. Essa área é igual a 6. Com a participação de todo mundo, o excedente é 16. Sem a participação do agente F é 6. Portanto, a contribuição marginal social do agente F é a diferença, o impacto que ele causa nos ganhos máximos de troca. Esse ganho máximo passa de 6 para 16, ou seja, ele tem um impacto de 10. Quando a gente compara com o lucro desse agente F participando da economia, a gente vê uma desigualdade. O lucro dele é 4 e o preço sombra dele é 10. Então, a gente tem justamente esse resultado. O excedente privado dele é menor do que o seu preço sombra social. No artigo de 95 e em outros anteriores, o Ostroy demonstra o teorema da inapropriabilidade. O excedente privado é sempre menor ou igual à contribuição marginal para os ganhos sociais de troca para cada indivíduo. Nós estamos verificando aí uma situação em que essa desigualdade é estrita. Quando a igualdade vale para todos os agentes, para cada agente, então é a competição perfeita. Essa economia não é perfeitamente competitiva. O agente F fez uma escolha ocupacional. No modelo walrasiano, a tecnologia está dada. Aqui, no modelo de escolha ocupacional, ele pode restringir a capacidade de produção. Vamos supor, então, que ele restringe a capacidade de produção de 5 unidades para 2. Somente essas 2 aqui. Essas outras aqui ele fechou. Ele vai manter uma capacidade ociosa deliberadamente. Quando ele restringe a capacidade para 2 unidades, a oferta agora se dá com 3 unidades apenas, ao custo marginal de 4. A nova oferta acaba sendo esta curva que aparece aqui. Ó. Ora, vejam que agora o preço de equilíbrio mudou. Antes era 6. O preço subiu para 8, que é onde você tem a interseção da oferta com a demanda, que é a linha azul. Ele conseguiu manipular preço. Então, ele tem poder de mercado. Claro, porque não é perfeitamente competitivo. O preço não pode ser tomado como dado, já que ele consegue manipular preço. No modelo walrasiano, o agente não consegue manipular preço porque ele está com uma camisa de força. Ele não tem escolha ocupacional, ele tem a tecnologia dada. Qual é o lucro do agente F agora? A quantidade de equilíbrio é 3. Então, evidentemente, o ofertante E oferta uma unidade e o ofertante F oferta 2, ao preço de 8. Então, pela primeira unidade, ele recebe 8, tem um custo de 4. Pela segunda, ele recebe 8, tem um custo de 4. Então, ele vai ter um lucro de 8, que é um lucro maior do que no caso anterior. Porque antes ele tinha um lucro de 4, ele consegue dobrar o seu lucro. Claro, ele não vai conseguir ultrapassar o seu preço sombra social, que é 10. Mas na tentativa de internalizar na forma de excedente privado ou de lucro privado a sua contribuição marginal para os ganhos sociais de troca, mesmo que ele não tenha ciência de que está fazendo isso, ele consegue manipular preço para tentar incorporar uma parcela maior desse excedente de troca. Então, esse segundo exemplo, ele mostra como o equilíbrio de price taking
não necessariamente precisa ser perfeitamente competitivo.